A polícia investiga possível crime após idoso sumir em área de mata. Vicente Luiz, um idoso conhecido por carregar R$ 20 mil em espécie devido à sua desconfiança em bancos, desapareceu misteriosamente em São Vicente, litoral sul de São Paulo. Ele trabalhava como caseiro em imóveis na região de mata. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Que caso, Dai? Então ele era conhecido por andar com uma grande quantidade de dinheiro? Exatamente, Ana. Tem muitas coisas estranhas nesse caso. Infelizmente, é o tipo de caso que o jornalismo sensacionalista, né, aquele jornalismo policial adora para desvendar. Não vou citar nome de programas, mas às vezes tem balanços muito grandes assim sobre a violência que esses programas adoram, sabe, gente? Essa linha. Infelizmente. Por quê? Porque o Vicente, ele é um idoso, né? Tem 61 anos, ele trabalhava como caseiro, ele adentrou a região de mata na estrada de Paratinga, em São Vicente, no litoral de São Paulo, no dia 24 de abril, e ele não foi encontrado até então. Ele segue desaparecido. Mas a irmã dele, por exemplo, teve entrevistas e falou que era comum, né? As pessoas já sabiam que o Vicente, ele não confiava em bancos, ele não gostava do sistema ali Ele não confiava, na verdade, não só em bancos, né? Mas em todo o sistema que ele não pudesse controlar com as próprias mãos, não pudesse ver com as próprias mãos o seu dinheiro, né? E a partir disso, ele foi, né, para essa região de mata, e ele não foi mais visto. Existe muito mistério em volta disso, inclusive a suspeita de que possa ter acontecido alguma coisa com o Vicente para a retirada do seu dinheiro ali, que, né, as pessoas sabem que ele carregava consigo. Vou te pedir, Ana, por favor, para trazer a matéria para a gente entender um pouquinho melhor o que vem acontecendo nessa região de São Vicente com esse idoso, por favor. Bora lá. A polícia daqui de São Paulo investiga o desaparecimento de um idoso de 61 anos em uma área de mata em São Vicente, no litoral de São Paulo. Ele foi visto pela última vez no dia 24 de abril. Quem acompanha esse caso e traz os detalhes para a gente ao vivo é a nossa repórter Adriana De Luca. Boa noite, Adriana. Oi, Leandro. Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Vicente de Oliveira, de 61 anos, está desaparecido há 11 dias. De acordo com a família, o Vicente trabalha como caseiro em um sítio na região de São Vicente, no litoral sul de São Paulo. E no dia 24 de abril, por volta de 11 horas da manhã, ele saiu de casa acompanhado de um cachorro, foi levar o cachorro para passear, e ele teria entrado em uma área de mata e desaparecido. Um vizinho teria visto esse momento em que ele entra nessa região de mata e depois disso esse idoso não foi mais visto. No dia seguinte, os familiares registraram um boletim de ocorrência e o Corpo de Bombeiros iniciou uma operação de resgate. Esse trabalho, que contou com a presença de diversos agentes do Corpo de Bombeiros, foi um trabalho amplo, as buscas duraram entre o dia 25 e 28 de abril. Por quê? De acordo com o Corpo de Bombeiros, teve a informação de que se trataria de uma ação criminosa. Então, o Corpo de Bombeiros parou esse trabalho de buscas e isso ficou a cargo da investigação da Polícia Civil. E por que a polícia tem indícios de uma ação criminosa? De acordo com os familiares, o seu Vicente, ele guardava quantias de dinheiro em espécie em casa. Ele dizia que não confiava em banco, que não levava o seu dinheiro para instituições bancárias, então todo o dinheiro que ele recebia, ele deixava em casa, inclusive, de acordo com os familiares, ele ia para todo lugar com essa quantia, chegava a carregar R$ 20 mil com ele. E dias antes dele desaparecer, de acordo com a família, ele teve desentendimentos com um familiar. De acordo com a irmã desse idoso, ele teve esse desentendimento porque um familiar teria pedido um empréstimo que foi negado e eles acabaram brigando. O idoso também teve um desentendimento com o vizinho. Então a polícia está trabalhando com essas hipóteses. De acordo com a investigação, não são considerados os principais suspeitos, mas o caso está sendo investigado. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, há muita coisa ainda para ser esclarecida nesse caso, Leandro.
Pois é, Ana. A família, foi o filho de seu Vicente que informou ao Corpo de Bombeiros, quando ele parou de responder mensagens no dia 24, que foi o dia que ele desapareceu, por volta de 11 horas, e a família, no dia seguinte, fez o boletim de ocorrência. O Corpo de Bombeiros começou essas buscas, então, no dia 25 e 28 de abril. Em nota, o Corpo de Bombeiros enviou, inclusive, ao UOL a seguinte mensagem, né, explicando o que aconteceu, entre aspas. As equipes do 6º GB atuaram nas buscas entre os dias 25 e 28 de abril. No dia 28 de abril, foram retomadas as ações pelas equipes do 6º GB, com o apoio do policiamento ambiental e de cães farejadores da HED e do policiamento de choque. A ocorrência foi encerrada pela Corporação de Bombeiros, pelo Corpo de Bombeiros, e repassada aos cuidados do policiamento territorial, devido a informações de que o desaparecimento tem origem de ação criminosa. Ainda assim, as equipes permanecem de sobreaviso e prontas para atuação na ocorrência, tão logo haja necessidade. Buscas continuam com cães farejadores da GCM, da Guarda Civil Municipal. E é isso, ele segue sendo investigado. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o 3º Distrito Policial de São Vicente faz buscas e tenta identificar o paradeiro de seu Vicente, mas até então, e é isso que é o mais assustador, é por isso que a gente vai falar que é mistério. Desde o dia 24 de abril, a gente já está seguindo a segunda semana, não se tem notícias do que aconteceu com o seu Vicente. Ele segue desaparecido e a família segue desesperada. Então, a partir disso, muitas informações surgem, como a gente já falou dessa mudança das investigações, né? Primeiro seria só um desaparecimento, mas depois tem uma possibilidade aí de ter questões policiais ou um desentendimento familiar que envolve aí o seu Vicente, porque ele não quis emprestar dinheiro para um parente. Apesar disso, a Secretaria de Segurança Pública informa que as diligências seguem em andamento para localizar o seu Vicente, mas fato concreto é que ele segue desaparecido. E isso que é muito estranho. E aí geram várias hipóteses, inclusive. Estranho, né, Ana? Eu vou te pedir, por favor, Ana, para trazer a matéria. Na matéria, a gente traz justamente esse complemento, né? A matéria do UOL, em que aponta aí que seu Vicente, infelizmente, né, desapareceu há tanto tempo. A gente tem a foto aí do seu Vicente, que ele desapareceu no dia 24 por volta das 11 horas, e traz, né, esse boletim aí que foi dado pelo Corpo de Bombeiros e pela Secretaria de Segurança Pública. Difícil, bem difícil, Ana. Vou deixar aqui o rosto do seu Vicente ali um pouco. Eu imagino o sofrimento, né, da família, né, sem uma notícia, né, com tantos dias, você já começa a imaginar as piores coisas possíveis, né, com um parente desaparecido dessa forma, né. Agora, tem algumas informações que acho que me faltam esclarecer, assim, né. Essa informação de que ele andava com, né, era conhecido por andar com uma quantidade grande de dinheiro e tal, que aliás é um ponto, a gente pode voltar nisso daqui a pouco. Quem que sabia disso? Todo mundo sabia disso, né? Era uma coisa assim que a cidade sabia, né? Às vezes pode até ser, tá? Né? Que era uma coisa já folclórica, assim, né? Todo mundo sabia que ele andava com dinheiro. Isso torna um pouco difícil também reduzir as possibilidades, né? De quem poderia, né? ter feito isso com ele. Ou não, era uma coisa assim que a família sabia, ou não, né? Tem que entender esse contexto, né? Da região, da cidade, quem sabia, né? Quem sabia de que ele estava andando com esse dinheiro. Agora, sobre o ponto ali dele andar com dinheiro também, é uma questão, né, que esbarra na desinformação também, né? Como que esse senhor, e o chat está questionando que 61 anos não é idoso.
mas eu vou chamar de senhor, tá? Como que esse senhor veio a acreditar que era mais seguro para ele andar com essa quantidade enorme de dinheiro no bolso, entende? Com que tipo de informações ele foi alimentado a respeito, né, do sistema financeiro, a respeito, enfim, da realidade, assim. E isso é uma questão em si, né? Não é certamente a única pessoa, né, no país. E o fato dele ter 61 anos aí compõe um cenário mais preocupante nesse sentido. Porque se fosse uma pessoa de 80, 90 anos fazendo isso, você poderia falar, não, é de outra geração e tal. Mas 61 não é tão idoso assim, entende? Para com 61 anos a pessoa acreditar que ela está mais segura com 20 mil no bolso do que com 20 mil no banco, é uma carga enorme de desinformação que tem que ter em cima dessa pessoa, né? E aí veja como a desinformação torna a pessoa vulnerável. Né? É um exemplo, né, de como a desinformação pode levar as pessoas a fazerem escolhas que vão botá-las em risco, né? E do perigo que é isso. Não é só uma escolha pessoal ali de você vai deixar o dinheiro no banco ou não vai, né? Uma série de fatores que levam ele, né, a estar nessa posição e estar vulnerável, assim. A gente espera que tenha possibilidade, né, de uma notícia um pouco mais reconfortante para a família, embora seja um cenário bastante preocupante mesmo, que eles possam pelo menos saber o que aconteceu, né, com o familiar deles, né. Isso, Ana, a gente tem, falar sobre ser idoso ou não ser idoso, a gente vai ter realmente algumas questões no Brasil, né? Oficialmente, a idade para ser considerado idoso é de 60 anos ou mais, conforme o Estatuto do Idoso, a partir de 2003, e essa é a última informação que a gente tem. No entanto, isso foi em 2003. No entanto, em 2019, houve uma elevação, né, uma proposta de elevação do Estatuto do Idoso para 65 anos, mas pelo que eu entendi, é um projeto de lei que não foi aprovado ainda pela Câmara de Vereadores. Então, 60 anos, na teoria, seria idoso ainda. Na prática, uma coisa que a gente vai falar é sobre o seguinte: é diferente 60 anos para quem trabalhou, por exemplo, a vida inteira sentado, foi bancário. Não estou dizendo que bancário seja fácil, gente. Quando o seu trabalho muitas vezes é manual ou é um trabalho que não é braçal. E aí a gente tem um senhor, por exemplo, que ele tem 60 anos, mas ele vem de uma região, e pelo que eu percebi da família, pelo que eu entendi da família, é uma família humilde, do litoral de São Paulo, que tem certo acesso à informação, mas ainda assim não é todo aquele acesso à informação, tanto que ele não confiava em bancos, e ele sempre teve trabalhos manuais, braçais, como inclusive agora ele é caseiro. E aí o medo, né? Ele tem medo dos bancos, ele não confia em bancos, e a família, uma coisa que você fala é bem pesada, né? A família sabia, era uma coisa recorrente na família, porque ele sempre andava com dinheiro vivo. Todo mundo sabia que ele não confiava em bancos e que ele andava com dinheiro vivo. Não sei se sabia a quantia que ele andava com dinheiro vivo, mas as pessoas sabiam que ele andava com dinheiro vivo. Tem até uns rumores aí da linha da especulação de que ele teria adentrado a mata com dinheiro para enterrar na mata. Mas realmente especulação, é rumor. Ele saiu para dar uma volta com o cachorro, mas foi no mesmo dia, se não me engano, foi no dia seguinte, nessa briga com um familiar que pediu dinheiro emprestado, e ele não quis emprestar, porque ele também não, né? O dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. Mas aí o mistério é justamente esse, a falta total de informações, e a gente espera que a família tenha alguma resposta o mais breve possível para confortar. A irmã do seu Vicente Luiz está muito desesperada. A gente espera, de fato, que haja um conforto aí para essa família. Um desfecho para tudo isso. O pessoal no chat está perguntando, não tem nenhuma notícia sobre o cachorro, porque isso poderia indicar, né, o que aconteceu com ele. Exato, não, ele realmente desapareceu, se tornou um mistério, ninguém encontrou absolutamente nada. Ele e o cachorro, isso.
Teve um bombeiro que falou sobre, por exemplo, encontrar logo no comecinho da mata pegadas, mas depois as pegadas sumiram. E a polícia, agora com a GCM, a guarda, segue com cães farejadores adentrando a mata, mas ele segue desaparecido, infelizmente. Tem nenhuma informação nova. Vamos aguardar, ver se tem mais desdobramentos desse caso. Espero que a família consiga alguma informação em breve, né? Isso aí. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Bora lá, chat. Voltamos em instantes para mais notícias do dia. Bora.